Backstage Storytellers, episódio 2, o primeiro gravado em estúdio. E o convidado de hoje, o segundo convidado de hoje, é o Joaquim Silva, a.k.a. Kim. Bom dia, Kim. A.k.a. Also known as Kim. Não, toda a gente conhece por Kim, não é? Toda a gente conhece por Kim. Se calhar se for que o Joaquim Silva, pouca gente sabe, sabe quem é. Poucos. Depois poucos são. Americanices. Yeah. Kim, apresenta-te. Olá, sou o Kim. De onde vens? De onde vens? Epá, é uma história comprida. É uma história comprida. Então, sim. Vamos começar pelo princípio. Presumo que não tenhas começado logo no RIG. Qual é que é o teu background? De onde é que tu começaste? Começaste logo na área de espetáculo ou fizeste outras coisas profissionalmente? Passei um bocadinho por tudo. Comecei a trabalhar aos 15 anos. Comecei a trabalhar no restaurante, a servir à mesa e por aí fora, ganhar uns trocos. Na do Salvador, nos verões. Depois tínhamos esquecido desse que sabia que tinhas ido nós a Fui no Salvador. Tirei curso intensivo praia. Exato. E comecei por essa, mais ou menos nessa altura também, aos 15 anos, fazer uns trabalhinhos de stagianos, ou seja, na realidade quem pôs o bicho foi a minha irmã, a Cádia. Ela tinha tirado um curso no Chapitão, na área técnica de iluminação. Depois ela foi trabalhar para uma empresa, não era a única, mas era a maior empresa, mas era das únicas que fazia quase tudo a nível nacional, que era a Odisseia. E tudo era ali. E eu, por piada, ia com ela de vez em quando ver uns concertos, não sei quem, não é? O patrão, que era o Joca, engraçou comigo e diz: tem bom cabedal e tal, se calhar começávamos a fazer. Mas aqui para umas caixas. Para umas caixas, não sei o quê. By the way, não tens lá uns amigos assim como tu? E eu, os putos das lá da rua, comecei a trazê-los, né? Tipo assim ao fim de semana, não sei o quê, para ganharmos uns trocos. E começou assim. Vamos falar de que ano? 95, 96, por aí. Depois fiz o serviço militar em 96, 97, portanto, nessa altura portanto, fazia só aos fins de semana e fazíamos por aí, e fazíamos aos fins de semana com essa malta. Depois disso, fizemos o primeiro Sudoeste. Portanto, também foi o meu primeiro festival com público. Foi uma cena assustadora. Marilyn Masons e não sei Exatamente. quê, brutal. Um campismo, eu lembro que tenho esta imagem de chegar ao campismo e ia com dois amigos meus. Não, vou ficar que eles têm campismo. Mal está a fazer fogueiras encostadas aos pinheiros. Eu, não vai ficar. Nada do que é hoje, esquece, não é? Nada do que é hoje. E começou assim. Depois disso, fiz o meu serviço militar e por aí fora. E quando acabei o serviço militar, no final de 97, tinha que decidir o que é que queria fazer da minha vida, não é? Passou-me quase tudo pela cabeça. Ou seguir a carreira militar, ou estava um bocado desiludido com isso, portanto passei à frente. Como já fazia isto, entreguei-me. Na altura também coincidiu com a Expo 98. Portanto, entrei no hoje Mel Arena, mas na altura do Pavilhão Atlântico. No Pavilhão Atlântico ainda não havia chão, o chão era terra, era em terra, literalmente. O pavilhão da Utopia. Na altura era o Pavilhão da Utopia, Oceanos e Utopias, né? O espetáculo chamava-se Oceanos e Utopias, que era o espetáculo que depois foi para 98. Portanto, eu entrei lá com o topógrafo a marcar os pontos e tal, onde iam ser suspensos a grid, com os gajos da Stageco, na altura, e começou, pronto, a partir daí fiquei no espetáculo. Com o espetáculo fui fiquei a trabalhar para o Zé Silva, na altura. Mas aí já no RIG. Aí já fazia RIG. Portanto, aí já fazia RIG. O RIG começou aí. Portanto, é isso que eu te ia perguntar. Qual é que era a tua primeira memória de efetivamente teres feito RIG? O RIG foi aí. Já fazia umas coisas, montava uns tranços e não sei o que, na altura disse, mas como estagiantes, nada de... Até na altura estava muito técnico, não é? Muito mais virado para a iluminação do que para o RIG. Por homose, não é? Portanto, isto foi um bocadinho por... Era a minha irmã que era da iluminação, ele gostava mais da iluminação. Tinha os meus... tinha as pessoas que eu segui, que eu quero ser como aquele gajo e tal. Até que... Houve muita malta a começar na Expo, não foi? Se calhar... mais de metade dos técnicos portugueses que estão no mercado começaram na Expo. Eu tenho um amigo meu de infância, que é o Marco. Não interessa. O Marco também começou na Expo. Eu lembro que éramos miúdos, ele fazia ali umas luzes numa banda de bairro, tínhamos ali uma banda de baile mesmo. E o gajo ganhou
ganhou o gosto por aquilo, foi para a Expo. Epá, eu acho que ele até chegou, não sei se ele chegou a ter alguma coisa, uma participação na FX. O Marco. Marco Silva. O Marco Silva. Sim. Ele chegou a ser um dos sócios da FX. Os primeiros sócios E foi isto para dizer, isto tudo para pegar, muita malta começou na Expo 98, não é? Sim, tanto depois o Carlos Acádia durante a Expo formaram uma equipa. A equipa era exatamente o Marco, o Valério e o Nuno, a gente chama-lhe o primo, mas o Nuno Gonçalves, e eles dois, a Acádia e o Carlos. Depois eles foram-se trocando, entretanto entrou o HMI, também vem daí o HMI. Portanto, houve uma mata de malta que foi tudo o Bruno Louro, o Wally, que nos chama de Wally. Começa tudo aí. Mas todos passaram também um bocadinho aí pelo Zé Silva, na altura era. Estás a ver? O Zé Silva que era ali o Ed Rieger, na altura estavas a contar. Ele que era o Rieger responsável ali. Era o responsável, portanto foi o que teve lá. Na altura era o único Rieger, foi o pai disto, foi o pai do Rieger Portugal, ponto final. Ok? E grande parte das coisas que eu sei que foi aprendi com ele. E ele foi mal feitio, mas era. Foi com ele que tudo começou. Foi com ele que tudo começou. Ok. E quando é que tu achaste, nessa tua evolução, quando é que tu achaste que era uma boa criares a empresa que tens hoje há 20 anos? Ou que se calhar não era uma boa, mas na altura era uma boa ideia. Não era uma boa ideia. Foi porque mais ninguém quis fazer. Ok. As oportunidades surgiram. Portanto, começámos como uma equipa, éramos um grupo de amigos que fazíamos, by the way, aprendemos todos uns com os outros. E começámos ali na altura, Pavilhão Atlântico. E no Pavilhão Atlântico, temos 4 ou 5 pessoas. Entretanto aqui nós íamos passando recibos e tal, na altura a FX passava por nós, e nós passámos da FX. Depois aqui nós precisávamos de nos organizar. Ou criávamos qualquer coisa. Só que ninguém, tal, e tudo, tá bem, então olha, faço eu. Tinha lá um cantinho mais pequeno que isto, onde a gente conseguimos montar uma secretária suspensa, e era aí a Ivo Angels. E durante 2 anos foi a Ivo Angels, foi aí. Depois, obviamente, daí foi a evolução, passámos pela Vinda do Pinheiro, passámos pelo Benfica, passámos por Via Longa. Foi onde eu comecei a Benfica. E fomos crescendo. São 2 armazém 13. E hoje estamos na Moita. E hoje na Moita num armazém gigantesco, com infraestruturas grandes. Depois também devemos pôr umas fotografias no podcast quando estiver a correr, para quem não conhece. O que é que era diferente de quando começaste para agora? O que é que era diferente? Em que aspecto? Ou seja, o que é que era diferente? Havia, se calhar, havia menos trabalho do que há hoje em dia? Sim. As pessoas eram diferentes também? Tudo. Então, as grandes diferenças que tu tens dessa altura para agora... Percebi o teu ponto. Era tudo diferente. Não é? Tenho quase 50 anos. As pessoas são todas muito diferentes. Há 20 e tal, 30 anos para trás. As pessoas são diferentes, a atitude das pessoas são diferentes. Havia muito menos trabalho. Mas a atitude havia mais atitude, havia mais espírito de sacrifício. Exato, havia mais espírito de sacrifício, amor à camisola, nós, e não é só em nível Ângelos, na área do entretenimento isto é uma coisa complicada. Ou tu adoras isto e gostas mesmo de fazer isto, porque às vezes nem é o dinheiro que te move. Portanto, tu tens mesmo que gostar de fazer isto, porque se não gostares de fazer isto, ok, obviamente a gente precisa do dinheiro, precisamos pagar as nossas contas, precisamos ganhar dinheiro. Mas não gostar de começar a ser sacrifício, porque são sempre longas horas. Sim. Das tareias. E isso foi ao longo dos anos uma coisa também que eu, Joaquim Silva e através da Evil Angels conseguimos até implantar aqui algumas regras nesse aspecto. Mas sim, então as coisas há 20 e tal, 30 anos, as coisas eram muito diferentes. E era isso, havia o espírito de sacrifício das pessoas, nós se entrávamos às 8 da manhã só entregávamos o espetáculo quando tínhamos que entregar, quer durasse 20 horas, quer durasse 10. Hoje a malta chega ali ao final das 10, 12 horas e já começam a dizer, eu tenho que ir embora, quero daqui ao almoço, onde é que é o jantar, onde é que tenho que ir embora, tenho o gato para dar a comer, tenho whatever, tudo certo. As coisas mudam, é o que é a evolução das coisas. Mas sim, era tudo muito diferente. Tudo muito diferente. Os equipamentos eram diferentes. Estes últimos anos, os últimos 20 anos, talvez, foi uma evolução brutal. Umas coisas evoluíram, outras evoluíram. Mas depende do ponto de vista. Exato. Parte das pessoas, eu acho que é uma questão de nós nos habituarmos. Acho que nós, mais velhos, é uma questão de
meio estranhas, depois entranhas, Exatamente. respira fundo, Exatamente. conta até 1000, cuspires em cima de alguém e desliga o complicómetro, pá, e respira fundo. Kim, tiveste garantidamente nestes 20 anos altos e baixos, tanto a nível se calhar, da empresa como a nível pessoal. Queres salientar algum que tenha sido mais marcante para ti, pela positiva ou pela negativa, que tenha feito ser mais resiliente e certamente se calhar chegou a uma altura de pensaste, pá, não, vou acabar com isto tudo, cada um segue a vida dele. Pá, sim, porque o que mais me chateia, agora que tu acabaste de dizer, e falar que estamos a falar, que é as pessoas. As pessoas às vezes irritam-me muito. Cada vez gosto mais dos meus peixinhos. E a questão é, sim, pá, tivemos a pandemia. A pandemia foi, eu acho que foi que virámos 180 graus a nossa vida. Nós de repente, mas antes disso ainda existiu aqui uma crise financeira entre os 2009, 2012, 2011, por aí. Portanto, Foi quando eu comecei a cair, em 2012. Portanto, e nessa altura eu também estava um bocadinho, vinha de uma era em que vinha muito desiludido. Pá, via muitos vícios. Quando eu digo vícios é no sentido de os clientes da Evil Angels, os nossos clientes em geral, não pagavam, andávamos aqui, eram uns trocas de baldocas por demais. Tínhamos, para teres uma ideia, na altura, não vou dizer o nome, mas deviam-nos 3 anos, tinham 3 anos em atraso de festivais, e ficaram muito ofendidos quando eu disse já chega. Já chega. Eu sei o quê. Portanto, dos festivais sei. E portanto, durante muitos anos, agora voltámos a fazer, nos últimos 2 anos, para seguir a pandemia, voltámos a fazer festivais. E agora, com os nossos investimentos na Evil Angels das barreiras antipânico, voltámos novamente aos festivais, e mais forte, com outra visão, que também não é muito boa, mas é o que é, mas é trabalho. Mas os festivais, durante muitos anos eu não queria fazer festivais, porque pagavam mal, a más horas, condições péssimas, e eu não quero para as pessoas que trabalham comigo aquilo que eu também não quero para mim. Portanto, é difícil, foi difícil. Portanto, eu acho que o período mais negro terá sido essa altura. Pois tivemos períodos muito bons, eu pelo menos eu sou feliz daquilo que faço. Boa. Portanto, hoje em dia faço aquilo que menos gosto de fazer. Que é estar no background a gerir a parte da gestão. Hoje em dia já se vê pouco o Kim nos trabalhos. Pronto, e mas às vezes, é a evolução. É a evolução, pronto, a evolução, exatamente. É a evolução das coisas. Agora, se é o que eu gosto mais de fazer? Não, odeio. Para mim, prefiro montar 20 concertos seguidos sem dormir do que estar ali 3 dias seguidos no escritório. Mas lá está. A evolução das coisas, alguém tem que o fazer. Tem que ser o dono da empresa. Tem que ser o dono da empresa, claro. Tem que ser o dono da empresa. E tem sido uma luta. Se não fosse a Evil Angels, achas que, disseste há pouco, tens quase 50 anos, temos mais ou menos a mesma idade, conseguias ver o fim do Rig para ti, ou é uma coisa que nunca te passou pela cabeça? Nunca passou pela cabeça. Se não fosse Evil Angels. Tens Evil Angels, um dia que o corpo não dê para o Rig, terás sempre... Só se fosse astronauta, que era aquilo que eu queria ser quando era pequenino. Portanto, irias fazer Rig até que o teu corpo deixasse? Ou iria ser difícil admitir que não consigo fazer mais isto? Porque temos malta a trabalhar que é mais velho que nós. Sim, há colaboradores da Evil Angels com 60 anos. Temos o Joa, o Alex, o Alex tem para aí 58, 59. O Roger igual. O Valente também tem. Acho que o Valente é mais velho, depois é que é o Joa. O Valente já tem para aí 63, acima de 100, não, 64. Portanto, já pessoal. E estão ali. Quer dizer. Mas eu acho que também é uma parte. Aí eu acho que é o comodismo das pessoas. Acho que o pessoal também não está a ver a fazer outra coisa. Não pensou na velhice. Ok, vou-me encostar, vou dedicar-me aos podcasts, dedicar-me a fazer desenhos, vou fazer aqui parte do background na logística de uma empresa, seja na Evil Angels, seja noutra empresa. Porque há muita coisa, até ligada ao Rig, que não tens que estar forçosamente na arena, não é? Claro. Disseste agora, podes aprender a fazer desenhos em Vectorworks ou AutoCAD, sim. o que for. E cada vez mais é necessário.
Nós neste momento na empresa nível Ashton montámos, tivemos que fazer, porque já era uma coisa que fazíamos, era eu que fazia tudo, só que chegou um ponto em que não consegui fazer mais, tivemos que realmente criar aqui um departamento técnico onde se faz os rigging plots, os desenhos, aquelas coisas todas, e que é necessário, e que é uma gafe gigante que existe no nosso mercado. Mas se calhar, lá está, tu disseste uma coisa que é verídica, se calhar a malta está acomodada ou não se consegue ver a parar de fazer o rig. Eu acho que é por aí, eu acho que a malta não se consegue ver, nem sequer pensaram. As coisas vão dando, não é? Estamos sempre a falar dos mais novos, dos mais velhos, não estou a falar dos mais novos, Sim, os mais novos não, é uma strip diferente, já lá vamos, mas os mais velhos de idade e mais velhos na área, no trabalho, eu acho que é isso, a pessoa não se vê fora da arena ou do trabalho, puxar uma corda, sujar as mãos com das coisas, porque lá está, há uns anos. Faz-lhes confusão ficar em casa. Fazer uma coisa que eu vejo isso, e às vezes no escritório, contra nós falamos, mas nós no escritório temos graves problemas com a parte burocrática, porque o pessoal não gosta de fazer a parte burocrática. Desde o passar recibos, à série da organização das folhas mensais. E tem sido uma luta ao longo dos anos, como bem sabes. Tem sido uma luta. E é uma luta. Agora, pronto. A Anabela dá cambalhotas de mortais encarpados, mas não há outra forma. Eu acho que é mesmo. É difícil. Portanto, lá está. Agora que o pessoal novo, o pessoal já traz outros skills nesse sentido, mais organizados, mas ao mesmo tempo eu noto que, corrijo-me se eu estiver errado, da malta mais nova que tem aparecido, e se calhar não só no RIG, mas vamos falar do RIG, que é onde nós, ou pelo menos onde eu conheço melhor a malta, a malta a malta vem para o RIG quase como complemento. Ok, ganha aqui, o que falaste há bocado, a malta já não vem por amor à camisola, ou pelo RIG em si, vem porque consegue fazer dinheiro, pode depois se dedicar à queda livre, ao parapente, à pesca. Na realidade era assim que éramos quando éramos novos. Okay. Se a gente for a pensar, a gente agora já temos uma visão diferente. Temos filhos, crescemos, pronto, a nossa visão... Sim, mas depois evoluímos como carreira. Eu lembro malta nova, se calhar daqui a 5 ou 6 anos já não estava a fazer isso. Nos anos 2000 havia pessoal que trabalhava connosco, que trabalhava 3, 4, 6 meses, e depois os outros 6 meses andava a curtir com o dinheiro que eu fazia. O pessoal da escalada, o pessoal fazia trekkings por esse mundo fora, whatever. Pronto, era a cena deles. E esta malta nova que agora aparece, que a gente agora ficamos assim, tipo, grandes malucos, mas tipo, pá. Mas lá está, os benefícios deste nosso setor, né, no entretenimento. Que é, como isto é altos e baixos. Felizmente, a Evaluations tem, como trabalhamos em todas as áreas, obviamente temos alturas mais fortes, mas os altos e baixos são menos que uma empresa dedicada só à iluminação, ou só ao som. Okay. E isso a malta pronto, dá-lhes a hipótese de escolher e dizerem, primeiro, eu não quero ir trabalhar. Quando nós nos ligamos para é difícil marcar às vezes pessoas. É pá, boés. muito. O nosso amigo Carlos Lourenço, conhecido por Case, eu não lhe gabo o trabalho dele. É um trabalho muito ingrato. E às vezes é difícil. E depois, marcados, nós facilmente hoje em dia temos 30, 40, 50 pessoas diariamente a trabalhar. Diariamente, várias equipas. Ter as pessoas certas, nas equipas certas, com o cliente certo, às vezes não é difícil, porque depois aparece... E depois nós, portugueses, é muito difícil, porque é tudo em cima do joelho. É impressionante. Eu ainda há 2 dias estava a ter uma reunião com um cliente nosso importante, talvez o maior artista nacional, para fecharmos ali contas do concerto dele, e estava a ter esta conversa. É tudo em cima do joelho, e estamos a falar do maior artista e parece, 3 dias antes aparece o desenho técnico. 3 dias antes do evento. Tu vais trabalhar amanhã e recebes as coisas hoje, fazer isto de equipamento, fazer isto de lá está, mas aí entrar no nosso know-how, né? Que é, ok, nós já sabemos que isto vai acontecer, já temos o
ok, se bem, já tem uma Começa a coisa ali preparar as pessoas. uma parte prevista. Mas imagina, E só em casa precisas... também já começas a preparar Pronto, o material. algumas coisas, só que é tanta coisa que às vezes não dá vazão. E isso é difícil. Claro, claro. Aqui, voltando um bocadinho atrás, falaste há bocadinho uma coisa e depois não desenvolvemos, que foi o Covid. Sim. O Covid apareceu, a gente, aquilo apareceu lá na China, achámos que nunca nos tocava e chegou aqui para o mundo. Mesmo. Foi uma altura muito má para todos, garantidamente. Claro. Para ti, como pessoa e como dono de empresa, que tinha uma série de pessoas que, na verdade, são freelancers, mas que trabalham maioritariamente para a Evil Angels. Sim. Como é que foi para ti passares essa fase? Foi muito difícil? Olha, Já nem diga a parte financeira também, claro, obviamente que as empresas param, mas como pessoa, ver aquelas pessoas e não poder fazer grande coisa, foi complicado para ti? primeiro, eu ajudei o que pude e quem quis, Claro, não é? Para começar. Porque eu acho que eu sou muito direto nessas coisas, que é, acho que nem toda a gente merece ser ajudado. Sim. Portanto, e quem eu achava que merecia. Por outro lado, fiquei chateado com algumas pessoas que andavam realmente aflitos e não pediam ajuda. Começa por aí. Felizmente, eu, Joaquim Silva e a Evil Angels não nos podemos queixar. Tivemos sempre trabalho, menos, obviamente, nós tivemos uma quebra de 70%, não é? Claro. Mas deu para manter os quadros, o pessoal dos quadros, aquela equipa mais forte da Evil Angels teve sempre trabalho. Depois, acabámos por fazer investimentos durante a pandemia, portanto, investimos em equipamento. Deu-nos que pensar. Primeiro, que é, será que só o rigging é suficiente? Se isto daqui para a frente cai outra pandemia, cai aqui um meteorito, uma merda qualquer, pá, portanto, então pensei muito. E obviamente hoje a minha visão é diferente e daí a minha aposta no sentido de ter várias, obviamente sempre dentro da área do entretenimento e do nosso setor, mas a ideia é ter várias coisas de forma que, ok, o rigging não funciona, vamos para aqui, uma coisa não funciona, vamos para ali. Era De forma que eu e as pessoas que fazem parte do meu núcleo, que será da parte da Evil Angels, nunca lhes falta nada. Era aí que eu queria chegar também, que disseste uma coisa que é, procuraste outros caminhos, que era isso que eu te queria perguntar também relativamente ao Covid, que é o que é que achas que se fez, ou não, tu já percebi, abriste o negócio, o leque para outras coisas, mas a nível geral na nossa área de entretenimento, o que é que achas que se fez ou que se podia fazer? Porque não podemos garantir que não vendeu de Covid ou uma gripe das aves. Ou... Eu acho que... Porque fizeram umas manifestações, fez uma série de manifestações, isso deu-nos alguma coisa? Deu-nos visibilidade. Okay. Há uma parte que deu e isso temos visibilidade no sentido de, olha, estes gajos existem. Somos poucos. Calhar a nível de audiovisuais que somos 1500 gajos, 2000 gajos, calhar nem tanto, 1000 gajos. Por aí. Okay. Técnicos, em geral. Sim. Não é? Riggers somos 70, 80. Não é? Só com trabalho que Evil Angels, mas temos 70, 80 gajos em Portugal. Técnicos de som, segue luz, vídeo, pá, tudo. Portanto, somos, não sei quantos é que somos, mas creio que sempre por aí. Não somos relevantes para a sociedade, ou seja, para a economia nacional. Ok, podia ter sido feito mais coisas. Parte das manifestações e tal deu-nos visibilidade, sim. Mas, epá, como é que a gente pode lutar com ou quereres algo quando tu próprio também não dás nada? Ou seja, tínhamos pessoal, colegas, que exigiam receber algo do governo e do Estado, apoios, quando... Mas é preciso contribuir para o Estado quando se trabalha. Ora, se tu não te contribuis, porque queres receber? Claro, claro. Só porque sim, só porque eu me chamo Joaquim Silva, eu tenho que receber. É pá, já, olha, José. Mas não foi perceptível para toda a gente. Não foi perceptível para Portanto, e isto é grave. Ouvi assim como estou a conversar contigo, com a Ministra da Cultura na altura, a dizer assim, mas como é que vocês querem, a nossa associação na altura, como é que vocês querem, quando
vocês próprios, quer as empresas de audiovisuais, alimentam esta precariedade, que é a malta não pagar impostos, a malta não... E isso... Social, Não pagam impostos. A malta quer pagar menos... Também quer pagar o menos impostos, Claro. mas temos que pagar o mínimo. Tem que pagar pelo menos mas o com a mínimo. noção que também, quando houver um problema, temos que receber pelo mínimo. Não é? Aguenta-te. Havia pessoal a dizer, pá, só recebi 20 euros, 200 euros. Mano, então se tu declaras o ordenado mínimo, quando gajos a receberem 3 e 4 mil euros, pá, tanto amigo, isto é o que é, não quer dizer. E achas que se conseguiu com essa luta, conseguiu-se junto do governo fazer alguma coisa Sim, para o futuro acontecer algo do género? Fez alguma coisa, mas pá, foram criadas profissões e tal. Na parte do rigging é uma coisa muito. Não está muito específica ainda, mas quem está muito mais organizado é a malta das filmagens, a malta do cinema. Esse pessoal está muito bem organizado. Entanto, se fores ao IGAC, portanto, lá tens as nossas profissões, mas é tudo uma coisa muito a isto, se fores ver, é tudo à volta do cinema. Porquê? Porque parte do pessoal dos espetáculos... Achas que foi falta de união? Ou seja, as empresas uniram-se naquela altura para fazer manifestações e tal, mas depois achas que há pouca união? A malta está-se marimbando nos Era isso que eu queria e chegar. isso tu vês isso na sociedade. Enquanto doeu, não é? Enquanto estava ali toda a gente aflita, toda a gente se uniu. E depois a coisa começou a arrebitar. E vês isso pelas empresas, não é? De Porque repente... essa foi a noção que eu tive, é que se fez muita coisa, por isso é que eu falei nas manifestações. Fez muitas manifestações, houve ali muitas reuniões, as empresas uniram-se, mas depois quando passou, isso é positivo, mas depois quando passou esta coisa do Covid, parece que a coisa se esqueceram, foi-se desvanecendo, morreu tudo. Portanto, posso falar através pela PSTE. A PSTE foi isso, era a união das empresas todas de audiovisuais, de repente, isso não interessava mais, percebes? Deu protagonismo, deu visibilidade às pessoas que tinha que dar, e foi esse boom, puf, estás a ver? E pronto. Agora o Zé Povinho está tramado sempre. Portanto, vamos esperar que não haja outra coisa que pare isto tudo e... Não podemos pensar nisso, não é? Não podemos pensar que senão a gente não sai de casa, mas há que pensar. Mas há 4 anos também ninguém pensava que ia acontecer e acabou por... Se calhar, provavelmente, a geração dos teus filhos, dos meus e dos filhos deles e por aí fora, não vão passar por isso. Mas, não é? Sim. Mas pode acontecer. Com isto como pode acontecer. Mas a parte da pandemia. A parte da pandemia, assim como eu, muitas pessoas, muitos empresários do nosso meio, pensaram, tanto que foi aquele boom, 2022, 2023, foi uma coisa a nível de eventos, coisas que estavam atrasadas, que foram reagendadas, e houve muita coisa nova, festivais novos a aparecerem, coisas novas, concertos, sei lá, coisas novas, ideias novas. Depois do Covid foi uma loucura, não foi? Foi uma grande Em maluquice. termos de trabalho foi... Foi uma grande maluquice. Nós... Queres dormir, dormes quando morreres, que tens tempo. Foi mais ou menos isso. Nós batimos recordes a nível de faturação de sempre. Portanto, e continuamos isto agora. Também depois é fruto do nosso trabalho, não é? E o nosso trabalho tem sido uma loucura. Tem sido uma loucura. Era a pergunta que eu tinha de fazer agora também, que era, na tua visão como empresário da área de entretenimento, porque tu já não disseste bem, já não estás ligado só ao RIG, a empresa tem mais coisas. Como é que tu vês os próximos anos? A evolução? Achas que vai haver uma evolução? Há quem diga que isto agora vai estagnar outra vez. Aliás, que já se sente esta época que aí vem estagnar com alguns festivais a parar. Eu acho que os festivais que pararam foi pura má gestão. Ok. Há muita coisa. E também não há dinheiro para tudo. Apesar de que os portugueses endividam-se para ir para a festa. É um bocado à latino, estás a ver? Por latino. Pá, faz festa, chaval. Hoje comemos, amanhã logo se vê. Pode-se ver, mano. Hoje vou arrebentar isto tudo. Pá, porreiro, não é? Porque a gente vive disso. E é o que eu digo à malta é pá, eu estava cheio, estávamos a falar com do Nininho. E destes Estava roto 2 dias completamente. Pá, e o Tony Carreira também estava, e os outros putos também estão. António também. O Antónios e esses artistas todos. Porreiro. Só que isto não aguenta. Quem é que aguenta? Quem é que aguenta? Pá, fixe. Mas nós vivemos disso. Por outro lado, eu fico preocupado, não é? Pois. Isto vai ter que arrebentar um dia. Agora, o que é que eu vejo? Vejo que as bandas
cada vez mais já não vendem discos, já não fazem dinheiro a vender discos, né? Portanto, fazem dinheiro estrada, aqui por estrada. Portanto, há muito mais procura, há muito mais concertos. O pessoal tem que vir tocar. Tem que vir tocar não só em festivais, mas em concertos. Portanto, eu vejo isso. Eu vejo isso nos próximos 2 anos ainda a continuar e a bombar. Vejo que há muitas ideias novas. Há pessoal, há incentivo. As entidades bancárias incentivar, portanto, obviamente, para tu gastares dinheiro. Ainda agora, olha, vinha o telefone aqui antes de chegar. Pronto. Tens lá mais coisa, estás a ver? Eu, já. Está bem. Mas isto paga-se, não é? Portanto, essa parte tem que se pensar muito bem para esses investimentos. Portanto, há a oferta. Agora, vejo também que a nível de corporates há uma grande procura a nível internacional, ou seja, devido à guerra e a outros fatores. E não só, nós temos aqui o nosso quentinho em Portugal. Temos uma posição, temos uma posição geográfica espetacular. com bom clima. Tirando estas 2 ou 3 semanas que tens Pronto. vindo, não é? Faz parte. Mas pronto, recebes bem, comida boa, pessoas fixes, falam inglês, coisa que não tens em Espanha, que não tens, se calhar, mais a leste. Portanto, havia muita coisa que ia para o norte da África, mais para o oeste, fazerem, e agora há uma procura. E nota-se isto, empresas internacionais a virem desde o outro lado do globo para virem fazer coisas em Portugal, os encontros de quadros, o que for. Novos produtos, o lançamento de novos produtos. Há muita procura. E tanto que olhamos à nossa volta e veres o investimento, fundos a comprar empresas, empresas internacionais a abrirem cá as suas sedes. Portanto, Tivemos uma coisa nos últimos anos que foi o Web Summit, que acabou por trazer também alguma notoriedade. Deu-nos muita visibilidade. Eu acho que agora está em decadência, está a cair. Mas os primeiros anos, deu-nos uma visibilidade. Eu acho que foi este grande boom do turismo e desta procura Portugal teve muito a ver com o Web Summit. E como é o Web Summit, como outros eventos parecidos que nós... O Web Summit que é assim o mais... Que é o mais com mais visibilidade. E a Web Summit trouxe-me... Esta malta toda a gente critica. O Estado meteu isto, meteu aquilo, eu não sei quantos milhões. Está bem, mas o que é que vai buscar? Dentro disso. A restauração, a hotelaria, nós no entretenimento. É que não é só aquelas semanas que aquilo acontece, a visibilidade lá está. Não, e depois projetada. A longo prazo. Claro. A longo prazo as pessoas procuram. Eu ainda de manhã, vi na minha zona onde eu moro, está com muitos de americanos, meu. Portanto, há investimento. Há malta a vir para cá e investir. Portanto, há uma procura do nosso país nesse sentido. O pessoal que vai para cá viver, hoje em dia, as novas profissões conseguem trabalhar online, então, remotamente, é portanto fácil. Portanto, isto para responder à tua pergunta, eu vejo que eu também sinto isso, eu também sinto algumas empresas e algumas pessoas a dizer, mas eu não tenho trabalho. E eu fico maluco assim, mas como é que tu não tens trabalho? Pois. Porque eu não falta trabalho. Aqui não falta trabalho. Aí vão anos não falta trabalho. Felizmente as coisas têm estado a correr bem. Eu vejo as agendas nós trabalhamos, como sabes, fazemos o rigging das arenas todas nacionais e as agendas estão cheias. E não ontem subi do Campo Pequeno, por exemplo, e fiquei maluco com a agenda que os gajos lá têm. O Superboc Arena no Porto, igual. O Pavilhão Atlântico, a Arena, igual. Portanto, há trabalho. Pois. Agora, aquelas empresas mais que fazem eventozinhos e não sei o que, se calhar essa malta está mais pronto, isto é cada macaco no seu galho, né? Agora, vejo que os próximos, eu diria os próximos 2, 3 anos, vamos continuar a ter muito trabalho e há que aproveitar, exatamente. Eu não faço grandes planos, é go with the flow. O que é curioso para quem tem uma empresa, seja ela que dimensão for, mas já na dimensão do... Essa é a minha forma de estar, não é? Tipo, eu não gosto de fazer grandes planos para depois me desiludir. Okay. E às vezes... Eu também sou assim, mas eu sou quando se tem uma empresa, disseste há pouco, não é? Tens 70, 80 riggers, mas depois tens os quadros da empresa, não é? Tens os tens o pessoal do armazém. Mas ver, obviamente que é preocupante. Eu só ver algum gestor aí de alto
das altas gestões a ouvir falar isto, depois como é que este gajo é maluco? Mas é a única forma. Primeiro, eu não sou gestor. Eu vou pelo feeling. É assim que funciona. É assim que funciona a Avalanche. Sei o que é que vai acontecer, estudo o mercado. Vai para a esquerda, é para ali que a gente vai. Não tem falhado, não tem falhado. Tanta coisa tem tentado a funcionar. É continuar assim. Acho que tens de te rodear das pessoas boas, das pessoas certas, das pessoas que tragam, que sejam mais, que tragam coisas boas, energia boa. Valor acrescentado também. O mundo está cheio de pessoas más, invejosas e por aí fora. Eu afasto-me dessas pessoas. Não quero estar com essas pessoas. Gosto de ter pessoas boas, pessoas jovens, malta jovem, que tragam coisas boas, que nos ensinem coisas também, porque é importante, não é? E que vejas, cresças com elas. Sim, porque a vida é mesmo uma aprendizagem. Não é só eles connosco, mas nós também aprendemos Também. E esta nova versão da vida pós-pandemia, não é? Sim. Que é uma nova versão da vida que ainda agora... Uau! Que é os telefones, tudo, a distância de um clique. É tudo um clique. Tudo um clique, não é? E a gente vê os nossos pequeninos, uau! Estes gajos já saem, incrível, já sabem um telefone na mão. Um telefone na mão. Outro dia a minha filha recebe, recebi aqui um TikTok do Joaquim. O gajo foi ao meu TikTok, mandou. O Joaquim, o pequenino com 7 anos, mandou um TikTok do meu para o mundo. Tiveste sorte, se calhar. Foi sorte. Não foi nada demais. Podia ter sido um TikTok isto para dizer que na casa de banho. Isto está tudo dado. Os putos são muito mais inteligentes que nós éramos na altura. Sem dúvida. Nós éramos na altura com a idade deles. E portanto, isto é todo um novo mundo. As tecnologias continuam a aumentar brutalmente. Da inteligência artificial, isto é um mundo a explorar. Tanta coisa por aí que veio quem há de vir aí com isso. Eu acho que Portugal acho que nós temos um país de graças. Quanto mais viagens, quanto mais faço coisa fora, mais gosto do nosso país. Por outro lado, estão muito desenvolvidos com o nosso país, não é? Vejo um bocadinho estas últimas desenrolamentos, um bocadinho de guerra de crianças, de crianças adultos. Andamos a brincar os países e não se toma conta do país. E que, na verdade, quem vai sofrer isto tudo somos todos nós. É os miúdos, os nossos miúdos. Mas isso é o registro da sociedade, que é meter o meu umbigo. Tal e qual. Meto eu. Sabes onde é que eu notei isso? Ninguém pensa no próximo, ninguém pensa no... Eu vou dizer uma coisa que se calhar só eu e o que eu notei, vamos voltar ao Covid, é que durante o Covid as pessoas todas se preocuparam umas com as outras e os vizinhos mandavam uma mensagem, vizinho pessoal, uma coisa como... Depois do Covid acabar, e eu achei, não foi logo, mas ali o ano a seguir, achei que as pessoas ficaram meio estúpidas. Sim, noto no trânsito, sim. Eu como tu ando de moto, então está uma loucura. Esquece. É ir de moto e vês a malta a mexer nos telemóveis, como tu disseste, só preocupado com o umbigo deles. Exato. E notei isso, lá está, notou-se uma evolução ao nível da tecnologia, mas também se notou uma evolução ao nível da estupidez humana. Conseguiu crescer, ainda bem que não... Como é que as pessoas são tão más, não é? Ainda bem que não fui só eu que notei que as pessoas olharam para... Não. Só olham para os seus umbigos. Mesmo. Isso nota-se em várias coisas, não é? É triste, mas é o que é. É a nossa realidade, E há que tentar viver com ela. Kim, 20 anos de Evil Angels, mais alguns de trabalho fora de Evil Angels. Histórias engraçadas. Tenhas tido alguma coisa que te venha à cabeça? Não quero nada escabroso. Apesar de dizer backstage storytellers, não quer saber. Tem tantas. Mas, histórias engraçadas que se tenham passado contigo. Lembro de histórias. Tenho um comparsa que me acompanha há muitos anos. A gente somos, apesar do gajo ter metade do meu peso e metade do meu tamanho, o nosso Pedrinho, Pedro Martins, tenho uma história muito engraçada com o gajo. Temos várias, mas eu lembro-me agora desta. Nós fomos fazer um trabalho na altura para o Chapitão. Fomos fazer a inauguração de um trabalho. Só de lembrar. Deixa-nos mais engraçados. Portanto, o trabalho todo em si foi muito engraçado. Todos os dias havia coisas engraçadas. O trabalho para o Chapitão é fazer a inauguração de um shopping center na Madeira. Fomos aqui, os dois, mais a equipa toda de artistas.
E aquilo, lá fomos, portanto, aquilo era um centro marcial, tínhamos que fazer lá pendurar a malta, tinha montes de coisas suspensas a nível de acrobacias. Entretanto, lá no meio do processo, nós tínhamos assim, que era para aí uma semana, no meio do processo, estávamos super tranquilos, e chegou o cliente ao pé de nós e disse: epá, estou aqui com um problema, contratámos aqui uns alpinistas para pendurar aqui uns ecrãs, pá, mas os gajos chegaram aqui e tiveram medo, e ou não traziam equipamento, uma coisa assim qualquer do género. E que basicamente aquilo é o centro comercial do Funchal, o Dolce Vita, não sei se ainda se chama Dolce Vita ou não, mas era na altura o Dolce Vita. Tinha 4 pilares centrais e o cliente queria pendurar em cada face dos pilares uns ecrãs de projeção. Então começa por aí. Começa por, ok, eu olho para o Pedrinho, assim, pá, Pedrinho, a gente sacamos aqui mais uns trocos. E o que é que achas? E ele, bem, a gente fazemos isto em 1 hora ou 2, bora. E eu ainda inflacionei mais o cachê, para a gente ganhar mais uns trocos, e fomos fazer aquilo. Opa, começa por, vamos analisar como é que a gente vai chegar acima, que eu acho que esse foi o problema. Mas pronto, nós, como o espírito é, quando aceitamos, vamos até ao fim, a única forma de entrar lá dentro, de chegar lá acima, era por uns desenfumadores que aquilo tinha. Ou seja, o que é uns desenfumadores? Aquilo tem umas lamelas que abrem e fecham, assim, muito lentamente, consoante o dióxido de carbono, a qualidade do ar, não sei o quê. Nós combinámos com os gajos, e os gajos foi que olhar os senhores lá do comercial, aquilo abria e fechava. O Pedrinho, como eu disse, iniciei, que é metade do meu tamanho e mais pequeno. Portanto, e eu, com este corpinho lindo e esbelto, tinha que passar pelo mesmo sítio que ele ia passar. Ora, aí estava o problema. Primeiro problema. E eu, a gente passa aqui, tirei as medidas e tal, está tranquilo. Conclusão, o gajo, aquilo abria, tínhamos tipo 20 segundos, abria, tipo, missão impossível, estás a ver? Entrávamos e estávamos do lado, tínhamos uma viga do outro lado dentro, e era aí que a coisa se estava. Ora, ele entra e eu vou logo de seguida atrás do gajo. Conclusão, fiquei preso entalado nas lamelas. Aqui na zona dos abdominais, não sei porquê. Então a visão é o Pedrinho do lado de dentro a puxar-me pelo arnês, os pés assim, tipo a mesma a desenho animado, a puxar-me, tipo rolha, e nós arranjos perdidos, que nem uns perdidos, estamos a falar a suspensa a 30 ou 40 metros do chão. Que eu ria-me porque estávamos presos pela barriga e o gajo a gozar, e nós a gozar, e chamámos nomes um ao outro, que é o normal. Lá conseguimos, tivemos depois para aí meia hora quando entrar para dentro. Depois tivemos para aí meia hora a descomprimir e a rirmos da estupidez. Pronto, tudo bem. Montámos os 4 ecrãs e tal. Chegamos cá abaixo. Estamos lá, já descontraídos, não sei o quê. Chega o cliente mais passado 1 hora ou 2 e diz ele assim: a nossa cliente não gosta da cor dos ecrãs. Eia, mano. Eu vou para o Pedrinho e o gajo: pá, isso custa mais um cachê. Pois, o trabalho estava feito, agora é de fazer. Tinha de fazer o mesmo processo outra vez. Tinha de mudar os ecrãs. Pá, olha, basicamente, no meio daquela história toda, fomos lá não sei quantas vezes acima e ganhámos o dobro do dinheiro. Não só por aí, dessa viagem foi muito engraçado. Lembrámos de alugar umas motas. Alugar umas motas e dávamos a viajar pela Madeira. Epá, íamos lá numa zona que eu não me lembro. Passamos um túnel e o Pedrinho passa para mim a abrir de moto. Para a moto, manda-se para o chão, a rebolar no chão e eu. O que é que estás a fazer, meu? Assim do nada. O que é que estás a fazer? Rio e estava uma acrobata connosco, que era a Raquel. Mas tu não ajudas o teu amigo, e eu. Eu não sei o que é que ele tranca. Então o animal tinha de entrado uma abelha para dentro dos calções. E dentro dos calções tinha-lhe picado. Pá, o rapaz dava efetivamente isto tudo à frente do posto da GNR. Pá, então vi-se, eu lembro-me, eu ri-me não perdido, o gajo a rebolar no chão, a outra em pânico. O que é que se passa? Não sei o quê. E eu vejo os GNRs assim na varanda, a ver o que é que se passava, os malucos lá em baixo. Tipo... Vê-se logo com o som da ilha. Portanto, assim de repente, lembro-me assim, desta história que foi assim, uma viagem alucinante. Foi uma viagem muito alucinante, foi engraçado. Ainda bem. Kim, não tenho mais perguntas para te fazer. É
era mesmo isto, era conhecer um bocadinho de quem é o Kim e de quem é o Joaquim Silva e o seu background. Obrigado por teres vindo. Sei que Obrigado pelo convite. Vieste um bocadinho na correria. Opa, mas a correria faz parte do meu mundo, do teu mundo e do teu dia a dia, não é? Yeah. Kim, obrigado. Até à próxima. Obrigado.